estamos no ano da transformação, no ano da mudança. Então, as nossas mensagens sempre têm um cunho de trazer mudança, transformação às pessoas. Coloca para mim, por favor, Rick, capítulo 13, verso 55 de Mateus. Nós vamos começar por aqui. Se você está sem Bíblia, é só acompanhar no telão. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, usa-me, continua falando conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Bom, a minha proposta hoje é mostrar a você um ambiente de crescimento do próprio Jesus, um ambiente de transformação, de mudanças que Jesus vivenciou, e entender isso para aplicarmos na nossa vida. O texto em que lemos relata as pessoas de Nazaré olhando para Jesus. E no verso 55, elas estão confusas, porque Jesus já não é mais o mesmo. Elas estão olhando e não estão reconhecendo essa nova pessoa que Jesus apresenta ser. É por isso que, ao olhar Jesus agora, confusas, elas começam a conversar entre si. Gente, não é esse aí que está falando o filho do carpinteiro? Não é ele o filho da Maria? Ele não é o irmão do Tiago, do José, do Simão e do Judas? Porque parece ele, mas ele está diferente. Ele está transformado. Houve nele uma mudança. E pautado nessa mudança é que eu quero conversar com você hoje. Quando nós vemos esse texto, a pergunta é: o que aconteceu com Jesus? O que aconteceu? Por que é que ele está desse jeito? Por que é que as pessoas estão confusas ao vê-lo? É o mesmo Jesus, o filho do José, da Maria, o irmão do José, do Simão, do Judas, do Tiago, mas ele está bem diferente. Então vamos ver o porquê Jesus mudou e tentarmos entender e aplicarmos isso na nossa vida. Coloca na tela Lucas 2, 52. Lucas 2, 52. É importante você entender que, apesar desse versículo vir depois do anterior, essa história precede a outra. E o texto no verso 52 diz: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e em graça para com Deus e para com os homens. O que está acontecendo aqui? Nós lemos o texto anterior, que as pessoas estão olhando para Jesus e dizendo: ele está diferente, ele está estranho. Eu não estou conseguindo entender se esse é o mesmo Jesus que nós conhecíamos. A familiaridade com ele está desaparecendo. Ele não parece a mesma pessoa. Por quê? Por causa de Lucas 2, 52. Jesus começou a crescer.
O crescimento põe a pessoa, um indivíduo, numa nova fase. Não dá para crescer e continuar a mesma pessoa. Quem cresce inevitavelmente muda. Quem evita o crescimento normalmente se mantém na mesma postura, da mesma forma. À medida que Jesus foi crescendo em estatura, ele foi se tornando, deixando de se tornar, um menino, para se tornar um homem. Então Jesus está na mudança, certo? De um menino de 12 anos, para agora se transformar num homem. Então ele está numa mudança física, estatura. Mas Jesus também está crescendo emocionalmente. Jesus começou a ler, começou a estudar. Jesus começou a conversar e receber informações. E por causa dessas informações, Jesus começa a ter sabedoria. Uma pessoa que se torna sábia, ela deixa de ser tola. Isso é óbvio. Um indivíduo que é sábio, ele pensa 2, 3, 10 vezes antes de entrar numa confusão, de entrar em determinadas pautas e determinados assuntos. Então, à medida que Jesus cresce emocionalmente, um outro Jesus vai embora, o Jesus menino. À medida que Jesus cresce em estatura, o adolescente vai embora, a barba vem para o rosto, certo? O corpo se desenvolve, mas todo mundo está acostumado com o crescimento de estatura. Mas o crescimento emocional, a sabedoria, não é para todo mundo. E por causa dela, Jesus crescia em graça. E o que era graça? Era a aceitação das pessoas. Sabe? Quando nós temos, é literalmente o que nós falamos assim: fulano caiu na graça das pessoas. Ou seja, a maneira cujas pessoas olham para Jesus agora é uma maneira diferente por sua sabedoria e pelo seu crescimento de estatura. As pessoas estão olhando para um indivíduo que está se tornando promissor na comunidade. Você ter perto da sua casa alguém numa idade de maturidade e sábio é um grande tesouro. Ele é quase um oráculo, alguém que pode ser consultado, é alguém que pode lhe oferecer informações preciosas. São pessoas equilibradas. Então Jesus está mudando porque está crescendo. Se você não quer crescer, eu vou te dar uma notícia: provavelmente você não tem mudança, não existe transformação para você, porque a base da transformação é o crescimento, pelo menos positiva, transformação positiva. Então Jesus cresceu, se tornou sábio, as pessoas gostavam dele, mas em Nazaré ele era uma pessoa comum. Então as pessoas tinham dificuldade de lidar com o crescimento de Jesus, e não o crescimento físico, pois os amigos dele também cresceram em estatura, os vizinhos dele também cresceram em estatura, mas Jesus cresceu em sabedoria, e cresceu em popularidade, em graça. Ele se tornou uma pessoa desejada, certo? Uma pessoa querida. E qual é o problema disso? O problema disso é a próxima fase dessa situação, e ela está exatamente no verso que nós lemos antes. Então nós vamos voltar para Mateus 13, 55.
eu vou pedir para levar o neném ali no berçário. Faz esse favor para mim, senão eu não consigo pregar. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe, certo? Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas. Presta atenção que o crescimento de Jesus vai começar a criar problemas para Jesus. Nós já vimos que o crescimento de Jesus trouxe para ele benefícios. Que benefícios? Sabedoria e graça. As pessoas queriam ele por perto, queriam ouvi-lo. Mas esse crescimento, ele gerou problema. Por quê? Porque seus irmãos não cresceram na mesma proporção que ele. Seus vizinhos não cresceram na mesma proporção que eles. E quando você cresce, onde outros continuam do mesmo tamanho, se prepare para ter problemas. Quando você expande, quando você estuda, quando você começa a vir com uma conversa esquisita, uns assuntos que seus amigos não estão acostumados, agora você está se comportando de forma muito estranha. Você vinha para cá e falava as mesmas besteiras que a gente, e agora você está vindo com uma conversa intelectual, com um papo estranho, com as coisas diferentes. Você não está fazendo mais parte do nosso ambiente. Porque crescer num ambiente onde os outros ficam do mesmo tamanho vai te gerar problemas. Por isso que o pessoal está olhando para Jesus e dizendo: você? Você não é o cara que mora ali na rua, fulano de tal, assim, sim. Estudou no Brizolinha? Andava por aí com o umbigo de fora pelado, suado? E agora? Que negócio é esse? Nós não estamos reconhecendo, porque quando o crescimento chega, ele é bom, mas ele gera problema. Porque quem não cresceu, quem não vai vencer, isso está na Bíblia o tempo inteiro. O José é um sonhador, sim ou não? O José do Egito, ele é um sonhador, sim ou não? Os irmãos dele gostam dele? O Davi tem coragem de matar um gigante, sim ou não? Os irmãos dele gostam dele? Porque quando você muda de nível, você tem que ter cuidado e paciência para lidar com quem continua lá. Você entende isso? Se não entende, vai ter que aprender ou parar de crescer, porque crescimento incomoda os outros. É assim que funciona. Entendeu? Por que a senhora emagreceu? Se as suas amigas tudo tá chuchudinha. Não, eu emagreci porque eu resolvi fazer uma dieta. É Monjaro. Não é Monjaro, eu estou na disciplina, eu estou fazendo isso. Então você deve estar doente. Por isso que você está emagrecendo. Deve ter uma praga em você. Porque quando você melhora no ambiente que os outros não melhoram, a confusão é quase inevitável. E aí, o que alguns fazem? Aliás, não estou falando de política não, ok? Mas o sistema, que não é só do Brasil, é de uma boa parte do mundo, é impedir as pessoas de crescer. E não é porque crescer é ruim, é porque crescer ofende quem não está afim. Entendeu? Por que você quer morar numa casa melhor? Por que você quer ter 2 televisões na sua casa? Se eu não tenho nenhuma. Passa uma para cá. Não estou falando de política, mas é só que existe um sistema, não é no Brasil não, é para trazer a mediocridade, impedir as pessoas de crescer, de expandir, de mudar. Mas nós não vamos cair nessa cilada não. Quem aqui quer crescer, levanta a mão. Expandir, é isso aí.
Se os outros gostam, bem. Se não gostam, beijinho no ombro. E vão para cima. É assim que funciona. Entendeu? Só que isso vai gerar problema, sim ou não? Porque tem gente que não cresce. Por quê? Porque não estão afim, gente. É só isso. Então os caras estão olhando para Jesus e estão, certo? Falando com ele. Ou entre si. Ele está esquisito, está estranho. E aí, qual é o problema? Mateus capítulo 4, verso 13. Fala comigo assim: Jesus morava em Nazaré. Ele morava onde? Jesus morava onde mesmo? Ele nasceu onde? Jesus nasceu onde? Fala assim: Belém. Isso aí. Ali no Belém ali. Certo? Não, ele nasceu em Belém, lá na Judéia. Sim ou não? Mas ele morava onde? Nazaré. Foi um adolescente em Nazaré, sim ou não? Onde foi que nós lemos aquela coisa que o pessoal disse: não é ele o filho da Maria, o filho do carpinteiro? Isso aconteceu onde? Em Nazaré, sim ou não? E aconteceu por quê? Porque Jesus está fazendo o quê? Crescendo. E ele está crescendo, ele está aparecendo, ele está expandindo. Certo? E as pessoas estão gostando disso, sim ou não? Então, olha o que diz esse texto. E deixando, foi habitar onde? Cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. Chegou um momento que Jesus cresceu tanto que não cabe mais em Nazaré. Ele podia parar de crescer, sim ou não? Pela pressão de quem não quer que ele cresça. Mas ele não cedeu a isso. Ele continuou mudando, ele continuou evoluindo, ele continuou, certo, investindo em si mesmo. Então, qual foi o problema de Jesus? Não dá para viver mais em Nazaré. Eu tenho que mudar para Cafarnaum, a cidade marítima, uma cidade grande. Onde? Onde o mundo está passando. Cafarnaum era mais ou menos como São Paulo para o Brasil, um eixo de que tudo que vem de fora passa por São Paulo, e São Paulo então distribui para as outras capitais. Lá era Cafarnaum. Jesus começou a crescer, e quando ele cresce e não quer parar de crescer, quando ele muda e não quer parar de mudar, quando ele evolui e não quer parar de evoluir, o lugar fica pequeno. Por isso, muitas vezes, você não aguenta mais viver naquela igreja, você não aguenta mais viver naquele local de trabalho, você não aguenta viver mais naquele ambiente. Por quê? Porque aquele ambiente não é mais para você, você está crescendo. Então, o crescimento começa a incomodar os outros e a você. Eu morava aqui para cá, e eu comecei a ter problema de estacionamento onde eu morava. Tinha um vizinho que às vezes ele parava 3, 4 carros, ônibus, moto, tudo na frente da casa dele. Era pequeno, botava na frente da minha, eu morava na frente. Queria eu sair, queria eu entrar, e aquilo estava me perturbando. Um dia eu estou saindo, não estava muito bem, com minha mulher e com meu filho. Eu bati meu carro no portão por causa dele. Tinha um ônibus na frente da minha casa e ele lavando. Quando eu bati, eu fiquei meio assim, perturbado. Eu fiquei perturbado, eu admito. Entendeu? Não tive problema nenhum com Satanás não, que eu não sou recipiente do chifrudo. Mas eu fiquei doido na hora. Eu desci do meu carro, menino, mas eu fui na direção dele. Mas eu falei, até porque já não era a primeira vez. O filho dele, coitado, um adolescente, me olhando com um zóio desse tamanho. Ele também não esperava aquilo de mim, nem eu esperava. Minha mulher estava perturbada dentro do carro. Meu filho, eu entrei no carro, bati a porta e saí arrancando com o carro. Minha mulher: Cláudio, você não podia ter feito isso não. Eu falei: eu estou cansado. Ela falou: Cláudio, você já pensou que você pode estar vivendo isso porque Deus quer te tirar daqui? Eu falei: não. E mulher tem um negócio, né? Pensa num bicho terrível para falar a coisa certa.
E quando a mulher te dá um conselho que você não acata, você vai ter que ouvir uma coisa pior que o conselho quando o troço acontecer. Sabe o que é? Eu te avisei. Eu te avisei. Isso dói mais. Eu falei, será que é para eu sair daqui, gente? Para eu mudar? Cláudio, isso aqui já está pequeno demais para você. Eu falei, não, a casa é grande. Ela falou, não é a casa, é o ambiente. Deus está querendo te levar para outro lugar, rapaz. Cresça, amadureça. Uma casa mais ampla, um terreno mais amplo. E eu achando que ela estava querendo me acalmar. Aí a ficha caiu, eu descobri que eu não poderia ter feito a ignorância que fiz, voltei para casa. Chamei o filho do garoto, do homem, para pedir desculpa ao garoto, porque o garoto estava assustado. Um pastor fazendo aquilo. Falei, meu filho, vem cá. Eu falei com o seu pai aí umas coisas, devia ter falado não. Não acho que ele está certo não. Mas eu não devia ter falado, até porque eu sempre orei para ele prosperar, mas agora o infeliz prosperou. E está me dando problema. Sabe o que aconteceu? Dias depois apareceu uma casa para eu comprar para cá. Uma casa maior, com terreno maior. Eu mudei. Você não sabe. Agora estão parando 2 caminhões na minha porta. Cá. Não estou falando a verdade? 2 caminhões. Eu falei, Senhor, o Senhor deve estar querendo me levar para o céu, não é possível. Agora. Então deixa eu te explicar. Às vezes o seu crescimento vai te empurrar para uma mudança. Pare de ter medo de mudar. Deus é contigo. E você está entendendo? Pare, saia desse conforto. Pastor, meu casamento está em crise, nós estamos pensando em divórcio. É para divorciar? Não, é para essa crise transformar a senhora numa leoa, uma mulher sensacional na cozinha, na cama, no sofá, em tudo quanto é canto. Olha as coisas por uma mudança positiva. Olha só, Jesus olhou e falou, dá para viver aqui? Não dá para viver aqui mais não. Certo? O que eu vou fazer? Eu vou para Cafarnaum. Olhe bem. Diga para quem está do seu lado, tenha coragem de sair de onde não te cabe mais. Tem lugar que não te cabe mais. Tem pessoas que não cabem mais na sua vida. Tem comportamento que não cabe mais. Não cabe mais. Você está entendendo? Está na hora de você ir para a próxima fase. Ah, pastor, mas eu tenho medo. Claro, é perfeitamente normal. Mas o medo não pode bloquear você. Jesus agora está em Cafarnaum. Sim ou não? Sim ou não? E lá em Cafarnaum o negócio cresce. Claro, saiu de Nazaré, um lugarzinho que as pessoas só chegavam se perdesse. Agora ele está no centro, onde as coisas acontecem. Jesus está evoluindo, expandindo, tá certo? Saiu do anonimato e está lá agora numa cidade grande, Cafarnaum, e lá a próxima fase de Jesus requer dele uma mudança. E a mudança está registrada em Mateus capítulo 10, verso 2, 3 e 4. Olha aí, Mateus 10. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses: o primeiro Simão, chamado Pedro, e André seu irmão, Tiago filho de Zebedeu e João seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus o publicano, Tiago filho de Alfeu e Lebeu, apelidado de Tadeu, os últimos Simão o Zelote e Judas Iscariotes, o que o traiu. Preste atenção. Jesus está em Nazaré sozinho, muda para Cafarnaum sozinho. Quando chega em Cafarnaum, as coisas vão mudar, vai ter uma transformação. E nessa transformação, o que Jesus vai mostrar, que o que ele tem a fazer não dá para fazer
sozinho. Agora Jesus vai lidar com uma das fases mais difíceis do crescimento. Quando você é obrigado a colocar outra cabeça, outras pessoas, outros pensamentos. Se você é empresário, empreendedor, sabe disso. Às vezes você é uma dona de casa, e para arrumar alguém para trabalhar na sua casa, já é um grande desafio. Não é verdade? Quando você quer expandir, por exemplo, você é solteiro. Quando você é solteiro, a vida é mais fácil, sim ou não? Sim ou não? Claro que é, gente. A vida do solteiro, o solteiro, se ele for independente, solteiro parasita que depende dos outros, não é disso que eu estou falando, não. Estou falando solteiro independente, ganha o dinheiro dele, trabalha. Ele tem que dizer onde vai, que hora volta, quanto custou. Tem que perguntar se pode ir. Não. Mas quando você sente a necessidade de construir uma família, inevitavelmente você tem que colocar uma outra pessoa. E quando você coloca uma outra pessoa, as coisas começam a ficar difíceis. Jesus pega 12 discípulos. Volta e meia Jesus estava envolvido em confusão. Era um discípulo que não entendia com o outro, um queria sentar aqui, o outro ali, um era filho do trovão, o outro corta a orelha dos outros, o outro está aqui, o outro quer trair, o outro, e por aí vai. Mas o crescimento nos expõe a uma coisa: as dificuldades e as adversidades, que vão tentar convencer a você que é melhor não crescer. Melhor não crescer. Para que uma igreja maior que essa? Para quê? Para que investir em você mesmo? Se aperfeiçoar, expandir, sonhar? Para quê? Essa é a pergunta de muita gente. Jesus agora está num ambiente desafiador, é verdade. Seus discípulos estão ali sendo preparados para o crescimento, porque ele já cresceu, parou de crescer em estatura, mas continua crescendo em sabedoria, continua crescendo em graça. E agora o Jesus que começou em Nazaré, passou por Cafarnaum, ele tem 12 homens com ele. Então agora vai dar para mandar de 2 em 2, como ele mesmo disse. Mando 2 para o norte, 2 para o sul, 2 para o leste, 2 para o oeste. Vamos expandir e vamos crescendo, vamos mudando, nos aperfeiçoando. Essa é a visão de Jesus. Mas Cafarnaum ficou pequeno. Apesar de Cafarnaum ser o centro, está na hora de ir além de Cafarnaum. Então para onde eu quero ir? Eu quero ir para Samaria. Eu quero evangelizar e levar o meu projeto para samaritanos. Então tá bom. O que eu tenho aqui? Repita comigo: 12 discípulos. Mas nenhum deles tem preparação para se estabelecer como evangelista em Samaria. Então, vamos entender que nosso ministério é apenas entre os judeus tradicionais. Não, nós vamos levar isso para Samaria, mas nós não temos ninguém capaz de fazer isso em Samaria. Então não tem problema, vamos dar um pulo em Samaria, e eu vou resgatar uma samaritana. Ela vai trazer alguém para conversar comigo, eu vou ensinar esses caras, eu vou embora, e isso vai ser estabelecido, porque não pode parar. O que eu vim fazer é grande. Esse é Jesus, o nosso mestre. Se ele faz tudo isso, por que você parou? Por que você estagnou? Por que é? Por que profissionalmente, se você me pedir um emprego e eu perguntar a você qual é a sua qualificação, esse dia um cara veio falar comigo: pastor, estou desempregado, o senhor não arruma emprego para mim não?
Falei, cara, eu posso ver. Você faz o quê? Ele falou, tudo. Eu falei, mas aí é fácil. Considere-se empregado. Eu falei, você quer ganhar um bom salário assim, uns 40, 50 mil? Ele falou, tem gente que ganha isso? Eu falei, só no começo, depois melhora. Ele falou, para fazer o quê? Aquilo que você sabe. Ele falou, mas eu sei o quê? O tudo. Ele falou, esse emprego aí do negócio dos 40, 50 é para fazer o quê? Eu falei, falar mandarim. Já me perguntaram se eu conhecia alguém que falava com chinês. E você fala, que eu sei que você fala. Que você faz tudo. Aí ele me olhou como se eu tivesse louco. Aí ele falou, mas eu não falo mandarim. Eu falei, mas você não falou que fazia tudo? Tudo é tudo. Inclusive falar mandarim. No final da minha conversa, sabe o que ele fazia? Nada. Ele sabia fazer nada. E ele me enganou falando que sabia fazer tudo. Então preste atenção, nós não temos falta de emprego não. Nós temos gente sem qualificar, porque não investe em... E para de falar que não tem grana, porque hoje, menino, deixa eu te falar, a internet, o tal do Google, você pode aprender no YouTube, tudo que você quiser. Sim ou não? Tudo. Não aprende por quê? Satanás, o chifrudo, bloqueia seus raciocínios. Nada, preguiça, é muito difícil, né? Muito difícil, pastor, muito difícil. Depois que criaram a frase é difícil, nunca mais foi fácil. Prejudicou todo mundo. Então Jesus tem alguém na equipe dele? Sim ou não? Para Samaria. Então vou arrumar uma samaritana. Foi lá, pegou uma dona bagunçada, vida esquisita, montão de homem, uma piriguete do caramba, certo? E tal, foi lá, mudou a vida da dona, falou para a dona, fecha essas pernas, a senhora, vambora dona, vamos caminhar. Ué, eu estou falando uma linguagem, eu sou pastor da igreja, eu posso falar. A dona teve 5 maridos, está no sexto, ela fazia o que da vida? Vendia bombom. Uma dona bagunçada. Jesus foi lá e mudou a vida dela, sim ou não? E a vida transformada dela mudou a vida de onde ela morava, porque Deus quer usar a mim e a você para mudar a sua vizinhança, a sua família. Mas aí, gosto de Jesus, porque olha só, ele olhou e falou assim, Samaria ainda está pouco. Tem um pessoal que mora lá do outro lado do mar, 10 cidades pagãs, vamos dar um pulinho lá. Mas nós também não temos ninguém para deixar lá, fica tranquilo. Agora eu vou pegar outro lá, ó. Quem? Um cara pelado. Quando eu vejo que Jesus me escolheu, até que eu acho que eu sou direitinho. Porque ele escolheu umas pessoas, irmão, que eu vou te falar. Jesus foi do outro lado. Tem um cara que pratica nudismo. Um gadareno doidão, morava no cemitério, atacava todo mundo, vivia urrando. E Jesus foi lá, falou, pelado, chega aí, maluco. Eu imagino os discípulos olhando. E eu que achei que a samaritana já estava difícil. Falou pro demônio, sai do pelado, mano. O demônio saiu, depois você lê que eu não sou obrigado a ler tudo, está lá. O pelado ficou liberto, aí viu que estava pelado, foi lá, botou uma roupa. Jesus falou, agora senta aí que vamos para o discipulado rápido. E na hora que Jesus falou, beleza? O ex-pelado falou, Jesus, deixa eu ir com o senhor aí no barquinho. Jesus falou, meu filho, já estou com o nosso cego demais aqui, já tem 12. Faz o seguinte, eu não vim aqui mudar a sua vida para levar você comigo. Eu vim aqui mudar sua vida para eu ir com você para sua casa. Você está entendendo? Hoje eu acho, desculpe o que eu vou falar, falei no primeiro culto e vou falar de novo. Aqui eu sou pastor, eu posso falar. O cara canta sertanejo, aí se converte a Jesus de Nazaré. O que a gente faz? O cara pode continuar cantando sertanejo? Ele tem que vir para a igreja cantar gospel, sim ou não? Não.
Pelo menos no meu pensamento não. Porque presta atenção, o cara vem do mundo do sertanejo. Você prega lá? Não, né? Porque você não entra lá. Quem é que entra lá? O sertanejo. Aí o sertanejo converte, recebe Jesus, a gente tira de lá e traz para cá. E quem é que muda lá? Então o cara se converte, você vem aqui e fala: ó, deixa eu explicar você. Não dá para usar essas roupas. Vai ter que selecionar o que você vai cantar, porque tem uma música aí que, ó. Não dá para beber, falar palavrão, não dá, você está entendendo? Você vai levar Jesus para onde? Para aquele mundo. Mas a gente prepara tão mal os crentes que a gente tem medo dele voltar para lá e desviar. Você consegue entender isso? Jesus pegou o pelado, o que o pelado agora está vestido? O pelado falou: Jesus, eu quero ir com você. Jesus falou: não, meu filho, não vai comigo não, fica aqui, porque eu vou ficar com você, porque eu quero mudar Decápolis. Decápolis é do outro lado do mar da Galileia, não é muito longe não, mas aí Decápolis ficou pequena. E agora eu faço o quê? Agora eu vou ter um encontro com o Saulo, vou transformar ele em alguém que vai para as igrejas na Ásia, ele vai para a igreja na Europa, porque o que eu faço eu continuo fazendo, eu continuo crescendo, eu continuo expandindo. Você está entendendo? Isso tem que ser a nossa vida. Jesus está mostrando: Samaria não era suficiente, Decápolis não é suficiente, então vamos levar o evangelho para onde? Para o mundo. A mudança é constante. Fuja da mediocridade, evolua, mude, aprenda. Esse dia eu fui pregar já tem um tempo, eu fui pregar num evento. Cheguei lá, estava escrito assim, o tema do evento: parousia. Ninguém tinha me avisado. E eu vi aquele negócio, conferência parousia. Falei: parousia, 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 parousia. Que parousia? Aí eu quieto, peguei meu estilo lá, significado de parousia. Apareceu tudinho, ó. Fiz uma leitura rapidinha na parada da parousia. Uma mocinha falou assim: pastor Cláudio, o senhor pode dar um pulinho aqui com a gente? Fui eu, igual ovelha para matador. Fui sim, tinha uma portinha fechada, de repente abriu a porta, eu passei para o outro lado, tinha uns 4, 5 refletor, umas 4, 5 câmeras, 2 pessoas com o microfone na mão. Falou para mim assim: pastor Cláudio, mais uma vez conosco, ninguém melhor que o Senhor para falar sobre o nosso tema. Parousia. O senhor pode explicar o que é? Menino, só pode ter sido Deus, que eu ia passar uma vergonha desgraçada naquele dia, porque eu não fazia até o presente momento a mínima noção do que era o tal do parousia. Então, pelo amor de Deus, quando alguém ou você lê alguma coisa que você não souber, vai lá, evite, evolua de jumento para burro, de burro para cavalo, pangaré, de pangaré para manga larga. Menino, mas eu dei um chau no parousia. Porque na verdade o contexto, para você entender, parousia é um estado, é um ambiente cujo qual uma cidade fica e se prepara para receber uma grande autoridade. Quando o presidente americano vai visitar uma cidade, aquele lugarejo entra em estado de parousia. Então o sistema muda, fecham-se as ruas, o sistema de segurança toma. Por quê? Porque vai chegar uma grande autoridade. Então o tema do congresso era: estamos nos preparando para receber o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Menino, mas eu falei tudo isso. Nunca parousiei tanto na minha vida igual daquele. Sai de lá, Eliezer. O olho do repórter brilhava. E eu falei: Senhor, salvo pelo gongo.
eu ia me lascar. Não, eu falo para você. Se eu não soubesse, eu ia dar uma de político. Não, porque Paroso é um negócio extraordinário. Entendeu? Porque Paroso é um negócio, eu fico muito feliz com a Paroso, entendeu? Aliás, eu acho que deveria ter Paroso em todos os lugares. E pronto, acabou. Evolução, aprendizado, vamos embora crescer. Você está entendendo? Evolua a sua cabeça, pergunte. O pastor veio aqui e falou, não pode fazer isso. Você encrencou com alguma informação? Pastor, não pode por quê, mano? Que parada é essa aí? Onde é que está escrito que não pode? Dá uma informação aí. Mas não, aí tudo que fala você faz. Aí parece que hipnotizou você. É assim que funciona o crescimento, a expansão, para que você possa ir além. Sabe o que é mais legal de tudo isso? É que até o presente momento, Jesus ainda não fez nenhum milagre. Preste atenção em João, capítulo 2, verso 11. João 2, 11. Coloca na tela. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Preste atenção, porque esse texto nos dá a entender que os discípulos vieram primeiro e o milagre da transformação da água em vinho depois. Olhe bem, Jesus agora está mudando de nível. O nível de Jesus era ordinário, era normal. Esse era o nível de Jesus, até o presente momento. Em Caná da Galileia, Jesus deixa um ministério ordinário para exercer um ministério extraordinário, sobrenatural. Você está entendendo? O que você faz? Ser músico? O que você faz? Para onde você está indo? O que você faz? O que você oferece? Que problema você resolve? Essa é a pergunta. Você está nesse mundo para resolver qual problema? É assim. Eu vendo isso, eu não quero saber o que você vende, eu quero saber o que você resolve. Resolve o quê? É isso. Tá, vamos lá, Noé. Precisa resolver um problema. Abraão, eu preciso formar um povo. Então está aqui. Davi, qual o problema? Eu vou vencer o gigante. Qual é o problema que Daniel tem que resolver? Bom, vamos resolver o problema do governante. Problemas. Todas as vezes que aparece um problema, ele precisa de uma solução. E nós somos a solução. Tudo que você precisa que seja feito, tem alguém que faz. Só que apesar de alguns filmes, desenhos, colocarem Jesus fazendo milagres quando era pequeno, não há registro disso. O registro é que Jesus mostra o poder depois que se torna um homem, porque pessoas imaturas com poder na mão causam mais problemas do que benefício. A vida, ela está correndo, o tempo está passando, e é obrigação sua entender as transformações necessárias para cada momento. O que a minha vida pede hoje? Uma mudança geográfica? Então tá bom, é uma mudança geográfica. Eu vou mudar de empresa, eu vou mudar de local, eu vou mudar de igreja. Tem muita gente que vem para cá, para essa igreja, porque entendeu que o tempo da igreja que estava passou. E é perfeitamente fácil de entender que alguém entenda que o tempo dele aqui passou
e ele vai para outro local. São pessoas de movimento, você está entendendo? Que são produtivas. Então elas vão, não estou dizendo de encrenqueiro, não é disso que eu estou falando. Gente que vai mudando porque arruma encrenca, confusão, problema, não é disso. Mas é importante nós entendermos que a mudança, que a transformação, ela é fundamental. Qual é o grande problema? O grande problema é que a gente olha para a vida de algumas pessoas e elas pararam no tempo. Pararam. Esses dias, já faz um tempo, a pessoa velha usa a expressão esses dias, mas é um troço de 3, 4 anos atrás. Velho é terrível. E o cara chegou para mim e falou: pastor, eu vim aqui para a igreja do senhor, já estou aqui um tempo, eu fazia isso, fazia aquilo outro, fazia isso, lá onde eu estava. Aí eu falei: beleza, cara bom, hein? E uma das coisas que ele falou era que dava aula muito bem. Isso já tem um tempinho. E aí eu coloquei ele para dar aula. Aí eu falei: ué. Dei uma vez, deixei outra. Na terceira vez eu chamei ele e falei: irmão, você dava aula onde? Aí ele falou para mim onde dava aula. Eu falei: aqui não vai rolar não, porque você dava aula bíblica, mas era de, assim, ensino fundamental. Aqui a nossa turma já está do ensino no médio para o superior, então não cabe aqui não. Ele era professor, sim ou não? Mas de primário. Mas pastor, mas o senhor está falando de Bíblia? Eu estou falando de Bíblia, porque tem gente que o conhecimento é pequenininho. Se ele quisesse continuar sendo um professor, ele tinha que ter investido nele mesmo, sim ou não? Para poder avançar. É isso que eu estou tentando falar com você. Por que você parou? Seu potencial é grande. Ah, pastor, eu escuto isso, ó. Pastor, eu já fui uma bênção. Já fui, pastor, já fui. Eu cantava, hoje estou mudo. Eu pregava, pedia o martelo. Sabe, pastor? Aí eu fico olhando para a pessoa e penso assim: nossa, que vantagem me contar tudo isso. E não faz por quê? Satanás, pastor. O inimigo é sujo. Tem gente que é mais sujo que Satanás. Eu estou falando para você, eu já falei isso aqui na igreja. Tem gente na igreja que, se o diabo me pedir referência para levar, eu não dou. O diabo falou: eu vou levar fulano. Eu falo: vai dar problema, hein? Toma conta do fogo do inferno, que isso vai apagar. Ele vai dividir o inferno e vai montar um inferninho. Você está rindo? Cuidado, que pode ser de você. Então nosso ano é o ano do crescimento, da mudança, da transformação. Entendeu? Nós vamos expandir, vamos viver esse ano que nunca vivemos até hoje. Posso ouvir um amém? No nosso casamento, eu quero que a sua mulher olhe para você e diz: é você mesmo? Eu lembro quando minha mulher estava me tratando muito bem em uma época. Falei: rapaz, essa mulher está esquisita. Pô, a mulher fazia comida, fazia tudo, me tratava bem, me chamava de meu amor, Mônica, tudo. Falei: tem alguma coisa ruim aí para vir. Aí eu fui perguntar a ela, falar: querida, por que você está assim? Diferente, estranha, mas positivamente. Aí ela começou a chorar, aí que eu fiquei com medo, chorando. Aí ela falou: Cláudio, eu estou achando que você vai morrer. Elisa, falou. Eu falei: não vou não, menina. Não vou não, em nome de Jesus. Quase que eu fiz assim, mas não fiz não. Aí eu falei para ela assim: por que é que você está achando que eu vou? Aí você não acredita no que ela disse. Cláudio, de uns tempos para cá, você melhorou tanto. Aí eu descobri que eu estava recebendo só o efeito daquilo que eu estava. Faça o que você nunca fez pelo seu casamento e receba dele o que nunca recebeu.
faça o que você nunca fez para a sua vida com Deus e receba de Deus muito mais do que Ele já tem te concedido. Você está entendendo? Estude, se forme, não interessa se os outros vão falar, burra velha. Estudar esse dia, a mulher veio falar comigo na igreja, pastor, quero estudar. E ele é contra. Eu falei, não acredito. Pastor, ela já vai fazer 50. Estudar para crer, para quê? Aí nós temos que ter paciência, né? Falei, irmão, deixa a dona. Ela não quer estudar? Pastor, isso vai arrumar ideia. Falei, rapaz, deixa a moça quer ir. Ela foi, estudou, se formou. Você está entendendo? O que está fazendo também não sei, que eu não me meto na vida dos outros. Mas eu achei extraordinário. Então vai evoluir, avançar, construir, crescer, porque o mundo precisa de você. Tem gente aí que é para você ganhar para Jesus e eu não vou ganhar não, porque não é minha função, é sua. Agora, se você achar que não é para você, então eu vou te dar uma notícia: morra. Porque para mim, quem não quer crescer tem que morrer. Pelo menos não cresce mesmo, não é? Vai lá para o cemitério e fica lá, não tem problema nenhum lá. Então eu quero que você fique de pé. Fica de pé, por gentileza, tá? Capaz, só para parecer que está acabando. Falta 5 minutos. Pergunta quem está do seu lado. Eu sei que isso é chato pra caramba, mas pergunta assim: você parou de crescer? Eu quero orar neste momento, mas eu quero fazer uma pergunta muito simples, mas extremamente importante. Dizem que não há lugar que tenha mais sonhos do que um cemitério. Sonhos que nunca se tornarão realidade. A minha pergunta é: em algum momento você parou? Você sabe que poderia estar muito longe se tivesse dado sequência, mas você não deu. E eu não estou aqui para te julgar. Eu estou aqui para pedir a Deus que lhe dê a chance de prosseguir, de continuar aquela caminhada que foi interrompida por alguém ou por alguma coisa. Então nós, como igreja, vamos orar por você nessa noite. Se você é capaz de identificar que a sua vida parou e que as coisas não mudam já faz tempo, que não há nenhuma transformação já faz tempo, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente, porque nós vamos orar por você, para que Deus te coloque novamente no ambiente onde as coisas estão acontecendo. Se tem alguém assim: pastor, eu sei que eu tenho mais a oferecer e não ofereço, tenho mais a fazer e não faço, saia do seu lugar agora, só se tiver alguém. Eu não vou ficar aqui fazendo apelo, certo? Eu ministrei, e se você entende isso de alguma forma, certo? Quer para o seu casamento, para os seus negócios, seja por que for, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui. Tem mais alguém? Dá tempo para você. Isso, é só ficar aqui. Não quero invadir sua privacidade, ok? É só ficar aqui e nós, como igreja, vamos orar por você.